As duas palavras que estou prestes a compartilhar com vocês não devem ser ditas levianamente. Não devem ser compartilhadas de forma descuidada, pois nessas duas palavras está a chave para desbloquear o potencial infinito da sua imaginação, o poder de manifestar tudo o que você deseja. Agora você deve estar se perguntando: Neville, quais são essas duas palavras? Como meras palavras podem ter tanto poder? E aí está o cerne da nossa discussão de hoje. O poder dessas palavras não está em seu som ou na sua grafia, mas no estado de consciência que elas evocam quando compreendidas e aplicadas corretamente. As duas palavras são simplesmente estas: eu sou. Sim, eu sou. Essas duas palavras, quando usadas com compreensão e sentimento, contêm em si o poder de remodelar toda a sua realidade, pois você vê que tudo o que se segue a eu sou em seus pensamentos e palavras se torna sua realidade. É a porta de entrada através da qual você define a si mesmo e ao seu mundo. Mas lembre-se, eu o alertei para não contar a ninguém. Não é porque esse conhecimento deve ser acumulado ou mantido em segredo por egoísmo. Não, é porque o poder dessas palavras é profundamente pessoal. É um poder que deve ser experimentado, não apenas ouvido. É uma verdade que deve ser vivida, não simplesmente intelectualizada. Agora vamos nos aprofundar em como usar essas duas palavras poderosas para manifestar tudo o que você deseja. A chave está em compreender que eu sou não é apenas uma afirmação, é uma declaração de ser. Quando você diz eu sou, você está definindo seu estado de consciência. E seu estado de consciência é a lente através da qual você experimenta e cria sua realidade. Pense por um momento em quantas vezes você usa inconscientemente essas palavras de uma forma que o limita. Estou cansado. Estou sem dinheiro. Não tenho sorte no amor. Cada vez que você faz uma afirmação como essa, você está imprimindo em seu subconsciente um estado de ser que ele então passa a imaginar como sendo o seu mundo. Mas aqui está a verdade libertadora. Você tem o poder de escolher conscientemente o que vem a seguir. Você tem a capacidade de definir seu estado de ser em alinhamento com seus desejos. Isso, meus amigos, é a chave para manifestar tudo o que você deseja. Então, como começamos esse processo de criação consciente através do poder do eu sou? O primeiro passo é definir claramente o que você deseja manifestar. O que você realmente deseja. Seja específico. Não diga simplesmente, eu sou rico. Em vez disso, declare, eu sou abundantemente provido em todas as áreas da minha vida. Não diga apenas, eu estou em um relacionamento. Em vez disso, afirme, eu estou em uma parceria amorosa e gratificante que traz à tona o melhor de mim. Depois de ter sua declaração clara, o próximo passo é sentir a realidade das palavras. Isso é crucial. Você deve sentir a verdade da sua afirmação, eu sou, agora, não em um futuro distante. Lembre-se de que seu subconsciente não entende o tempo, ele só entende o momento presente. Portanto, se você diz eu sou, mas sente que isso ainda não é verdade, você está enviando sinais confusos ao seu subconsciente. Em vez disso, ao declarar sua afirmação eu sou, permita-se sentir a realidade dela. Como você se sentiria se sua declaração já fosse verdade? Você se sentiria alegre, confiante, livre, grato, incorporaria esses sentimentos, viveria a partir desse estado de ser. Isso não é fingir ou mentir para si mesmo. É assumir um novo estado de consciência, que é a própria essência da criação. Agora, alguns de vocês podem estar pensando, mas Neville, como posso sentir algo que ainda não é verdade? É aqui que entra em ação o poder da sua imaginação. Sua imaginação é a ponte entre a sua realidade atual e o estado desejado. É através da sua imaginação que você pode entrar no sentimento da sua afirmação eu sou, mesmo antes que ela se manifeste no mundo físico. Sua imaginação não é uma fantasia ou uma faculdade frívola. É a oficina onde você molda seu futuro. Quando você imagina, está experimentando a realidade em seu nível mais fundamental. Você está se envolvendo com o puro potencial da consciência, moldando-o com sua atenção e sua suposição.
Para usar sua imaginação de forma eficaz em conjunto com suas afirmações "eu sou", você deve primeiro aquietar sua mente consciente. O tagarelar de seus pensamentos diários, suas preocupações, suas dúvidas, tudo isso deve ser silenciado. Entre em um estado de relaxamento, semelhante ao sono, mas no qual você permanece conscientemente atento. Nesse estado, sua mente subconsciente se torna mais receptiva às impressões. Uma vez nesse estado relaxado, declare sua afirmação "eu sou". Sinta sua verdade. Em seguida, construa uma cena que implique a realização dessa afirmação. Se sua afirmação for "eu sou abundantemente provido", você pode se imaginar olhando para um extrato bancário com um saldo alto ou fazendo uma compra significativa com facilidade e alegria. Se sua afirmação for "eu tenho saúde perfeita", imagine-se participando de atividades que demonstrem saúde e vitalidade vibrantes. A cena em si deve ser curta e simples. Não se trata de criar uma história elaborada, mas de capturar um momento que implique que sua afirmação "eu sou" agora é um fato. Essa cena é sua plataforma, o palco no qual você representará o sentimento de suas palavras realizadas. Agora, entre nessa cena. Não assista como um espectador, mas experimente-a na primeira pessoa. Esteja lá naquele momento e, à medida que o vive, deixe que a sensação de realização o invada. Sinta a gratidão, a alegria, a satisfação da sua afirmação "eu sou" realizada. É aqui que muitos vacilam nas suas tentativas de manifestação. Conseguem ver a cena claramente, mas não conseguem evocar a sensação. Lembre-se de que é o sentimento que dá vida às suas palavras e ao seu ato imaginário. Sem sentimento, sua afirmação "eu sou" e sua visualização são meros exercícios mentais. Com sentimento, eles se tornam atos de criação. À medida que você pratica isso, você pode descobrir que o sentimento vem mais facilmente com a repetição. Cada vez que você declara sua afirmação "eu sou" e retorna à sua cena, o sentimento se torna mais vívido, mais real. Isso é bom. Você está fortalecendo a impressão em seu subconsciente. Mas aqui está um ponto crucial. Depois de evocar o sentimento, depois de imprimi-lo em seu subconsciente, você deve levá-lo consigo para a sua vida desperta. É aqui que muitos tropeçam. Eles fazem o exercício "eu sou". Eles sentem intensamente no momento, mas depois voltam à sua vida cotidiana e caem nos velhos padrões de pensamento e sentimento. Para manifestar qualquer coisa que você deseja e realmente aproveitar o poder do "eu sou", você deve manter a sensação de que suas palavras se realizaram, mesmo diante de evidências contraditórias. É aqui que entra a fé. Não a fé cega, mas a fé nascida da compreensão. Compreender que o seu mundo exterior é um reflexo do seu estado interior. Quando você realmente compreender isso, não será mais influenciado pelas aparências. Você saberá que o que vê ao seu redor é o efeito, não a causa. A causa está na sua consciência, no seu sentimento. E à medida que você persiste no sentimento de que sua afirmação "eu sou" se cumpriu, seu mundo exterior deve se remodelar para corresponder a essa convicção interior. Agora, vamos abordar um desafio comum no uso do poder do "eu sou". As aparentes contradições dos seus sentidos. À medida que você começa a viver com o sentimento de que suas palavras se cumpriram, você pode descobrir que suas circunstâncias atuais parecem contradizer sua afirmação. Como você mantém seu sentimento diante dessas aparentes contradições? É aqui que entra em jogo a arte de ignorar. Ignorar não é negar a existência de algo, mas abster-se de dar atenção e energia a isso. Quando surgirem evidências contraditórias, reconheça-as brevemente. Em seguida, volte imediatamente sua atenção para o sentimento de que sua afirmação "eu sou" foi cumprida. Lembre-se de que o que você vê no mundo exterior é o resultado de suposições e sentimentos passados. É como um eco do que você acreditava antes. Sua tarefa agora é dar mais atenção, mais importância, mais realidade à sua nova afirmação "eu sou" do que a essas circunstâncias ultrapassadas. Essa prática requer disciplina mental. Exige que você permaneça firme em sua nova suposição,
mesmo quando seus sentidos argumentam contra ela. Mas lembre-se, seus sentidos só mostram o que foi, não o que pode ser. Sua imaginação, informada pela sua afirmação "eu sou", mostra o que será. À medida que você persiste em manter a sensação de que suas palavras se cumpriram, mesmo diante de evidências contraditórias, você começará a ver mudanças em seu mundo exterior. Essas mudanças podem começar pequenas, uma coincidência feliz, uma oportunidade inesperada, uma mudança no comportamento de alguém em relação a você. Não descarte isso como mera coincidência. São os primeiros frutos de sua nova suposição tomando raiz. Agora vamos nos aprofundar na natureza do sentimento ao usar o poder do "eu sou". Quando falo de sentimento, não me refiro apenas às emoções, embora elas tenham um papel importante. Estou falando de um sentido mais profundo e do conhecimento de uma convicção inabalável. É a diferença entre dizer "eu sou bem-sucedido" e saber, no âmago do seu ser, que você é bem-sucedido. Esse sentimento de convicção não é algo que você pode fingir ou forçar. Ele surge naturalmente quando você consegue imprimir com sucesso sua afirmação "eu sou" em seu subconsciente. É por isso que o uso repetido da imaginação é tão crucial. Cada vez que você declara sua afirmação e entra no sentimento de que ela se cumpriu, você está aprofundando essa impressão. Pense nisso como se fosse um sulco em um disco. Na primeira vez que você toca o disco, a agulha pode pular e saltar, mas, com repetidas reproduções, o sulco se aprofunda e a música toca suavemente. Da mesma forma, à medida que você repete sua afirmação "eu sou" e o ato imaginário, o sentimento se torna mais natural, mais habitual. Ele se torna seu estado dominante. Esse é o estado a partir do qual a criação ocorre. Quando você consegue manter essa convicção ao longo do dia, quando ela se torna tão natural quanto respirar, você dominou a arte da criação consciente através do poder do "eu sou". Seu mundo exterior não tem escolha a não ser se conformar com esse estado interior. Mas e aqueles momentos em que a dúvida surge? Quando o medo surge? Quando os velhos padrões de pensamento e sentimento tentam se reafirmar? Esses momentos são inevitáveis, especialmente no início da sua prática. Não desanime com eles. Em vez disso, veja-os como oportunidades para fortalecer sua nova suposição. Quando a dúvida surgir, não lute contra ela. Lutar contra o pensamento só lhe dá mais poder. Em vez disso, volte gentilmente, mas com firmeza, à sua afirmação "eu sou" e ao sentimento de que ela se cumpriu. Lembre-se de que o que você vê ao seu redor é o passado. Sua nova afirmação, seu novo sentimento, está criando seu futuro. Isso nos leva a outro aspecto crucial do uso do poder do "eu sou", o conceito de viver no fim. Viver no fim significa assumir o sentimento de suas palavras realizadas em sua vida cotidiana. Não basta declarar sua afirmação "eu sou" por alguns minutos todos os dias e depois voltar aos seus velhos padrões de pensamento e sentimento. Você deve carregar consigo o sentimento de suas palavras realizadas ao longo do dia. Isso não significa negar suas circunstâncias atuais. Em vez disso, você as reconhece brevemente e, em seguida, retorna imediatamente ao sentimento de que sua afirmação "eu sou" se realizou. Você vive partindo do pressuposto de que o que declarou já é verdade. Por exemplo, se sua afirmação é "eu sou abundantemente rico", você sentiria a segurança, a liberdade e a alegria da riqueza ao longo do dia. Ao fazer compras, você sentiria a facilidade e a confiança de alguém que tem mais do que o suficiente. Ao interagir com outras pessoas, você se comportaria com a segurança de uma pessoa rica. Viver, no fim das contas, requer uma mudança em toda a sua maneira de ser. Não se trata de fingir ou representar. Trata-se de assumir genuinamente um novo estado de consciência. Ao fazer isso de maneira eficaz, você descobrirá que suas ações se alinham naturalmente com o estado assumido, acelerando o processo de manifestação. Agora, vamos abordar o papel da ação no uso do poder do "eu sou". Algumas pessoas acreditam erroneamente que manifestar significa simplesmente declarar sua afirmação "eu sou" e depois sentar
e esperar que seus desejos apareçam magicamente. Não é assim que funciona. Usar o poder do eu sou não nega a ação. Ele informa a ação. Quando você consegue imprimir sua afirmação em seu subconsciente, onde você realmente a sente como real, você se sente inspirado a tomar ações que se alinham com esse estado. Essas ações parecerão naturais, até mesmo inevitáveis. Elas não serão motivadas pelo medo ou pela falta, mas fluirão do seu estado assumido de realização. Essa é uma distinção crucial. Quando você age a partir de um lugar de falta, tentando obter o que deseja, você está, na verdade, afirmando a suposição de não ter isso. Mas quando você age a partir da suposição de já ser o que sua afirmação "eu sou" declara, você se abre para infinitas possibilidades de expressão e expansão. Portanto, não negligencie a ação, mas certifique-se de que suas ações estejam alinhadas e fluindo a partir do seu estado assumido. Deixe seus sentimentos guiarem suas ações, em vez de esperar que suas ações criem os sentimentos. Esse alinhamento entre o estado interior e a ação exterior é fundamental para manifestar tudo o que você deseja. Agora vamos explorar o conceito de desapego em relação ao uso do poder do eu sou. Desapego não significa que você não se importa com o seu desejo. Significa sim que você não está ansioso para ver resultados imediatos ou descobrir como seu desejo se manifestará. Quando você está realmente vivendo o fim, pode declarar sua afirmação "eu sou" e sentir sua realidade sem procurar constantemente o tamanho de sua manifestação. Você confia no processo, sabendo que, à medida que mantém o sentimento de que suas palavras se cumpriram, elas inevitavelmente se expressarão em seu mundo exterior. O desapego permite que você viva o momento presente enquanto mantém seu estado assumido. Isso o liberta da ansiedade e da dúvida que podem retardar o processo de manifestação. Permite que você aproveite a jornada da manifestação, em vez de se concentrar exclusivamente no destino. Pratique o desapego, lembrando a si mesmo que sua afirmação "eu sou" imbuída de sentimento é a realidade. O que você vê no mundo exterior é apenas uma sombra, um reflexo de suposições passadas. À medida que você persiste em sua nova suposição, essa sombra deve mudar para corresponder à nova realidade que você está imaginando e sentindo. Vamos agora abordar a importância da gratidão no uso do poder do eu sou. A gratidão não é apenas uma emoção agradável, é uma força criativa poderosa. Quando você se sente genuinamente grato, está afirmando que já tem o que deseja. Isso se alinha perfeitamente com o princípio de viver no fim. Comece a cultivar uma atitude de gratidão pela sua afirmação "eu sou". Mesmo antes de vê-la manifestada na sua realidade física, seja grato por ela, como se já fosse verdade. Sinta apreço pela abundância que o rodeia em todas as formas. O ar que você respira, o sol que brilha, a comida que você come. Ao praticar a gratidão, você está assumindo o estado de alguém que tem sua afirmação "eu sou" realizada. Essa suposição, mantida de forma persistente, deve se manifestar em seu mundo exterior como a realização de suas palavras. Agora vamos explorar o poder da revisão ao usar "eu sou". A revisão não se trata apenas de mudar suas memórias ou reescrever seu passado. Trata-se de reconhecer que o passado só existe em sua mente e, portanto, pode ser mudado em sua mente. No final de cada dia, reserve alguns momentos para revisar os eventos do seu dia. Se houver algum evento que não esteja alinhado com sua afirmação "eu sou", revise-o em sua imaginação. Veja-o se desenrolando de uma forma que esteja alinhada com suas palavras. Sinta a satisfação, a alegria, a realização dessa versão revisada dos eventos. Ao fazer isso, você não está negando o que aconteceu fisicamente. Você está mudando o impacto desse evento em seu subconsciente. Você está imprimindo em seu subconsciente uma realidade que está alinhada com sua afirmação "eu sou", em vez de uma que a contradiz. À medida que você torna essa prática de revisão um hábito, você descobrirá que suas reações aos eventos atuais começam a mudar. Você se tornará menos reativo, mais tranquilo, mais alinhado com os seus estados de ser desejados. Esse alinhamento acelera o processo de manifestação.
vamos agora discutir a importância da persistência no uso do poder do Eu Sou. Embora falemos em manifestar tudo o que você deseja, é importante entender que a velocidade da manifestação pode variar. Alguns desejos podem se manifestar quase instantaneamente, enquanto outros podem levar mais tempo para se materializar completamente na sua realidade física. O segredo é persistir na sua suposição, independentemente do tempo que pareça estar demorando. Lembre-se de que o mundo exterior é um reflexo do seu estado interior. Se você vacilar na sua suposição, se perder a fé no processo, você enviará sinais confusos ao seu subconsciente, o que pode retardar o processo de manifestação. Persistência não significa forçar ou lutar. Significa retornar consistentemente à sua afirmação "eu sou" e a sensação de que ela se cumpriu, mesmo quando o mundo exterior parece contradizê-la. Significa escolher repetidamente viver a partir do fim para incorporar o estado de suas palavras realizadas. Essa persistência requer fé, não fé cega, mas fé nascida da compreensão. Compreender que o mundo exterior é um reflexo do seu estado interior e que, à medida que você persiste na sua nova suposição, o seu mundo deve se remodelar para se adequar a ela. Agora, vamos abordar o papel do autoconceito no uso do poder do Eu Sou. Seu autoconceito, as crenças que você tem sobre quem você é talvez o fator mais poderoso na determinação do que você pode manifestar em sua vida. Muitas pessoas lutam para manifestar seus desejos porque seu autoconceito contradiz o que estão tentando alcançar. Elas podem declarar, "eu sou rico", mas no fundo não acreditam que são o tipo de pessoa que pode ser rica. Podem afirmar, "eu sou amado", mas acreditam fundamentalmente que não são dignos de amor. Para usar o poder do "eu sou" de forma eficaz, você deve estar disposto a revisar seu autoconceito. Isso envolve não apenas declarar sua afirmação "eu sou", mas realmente sentir e ser isso como sua identidade central. Não se trata de criar uma imagem falsa de si mesmo, mas de reconhecer e abraçar sua verdadeira natureza ilimitada. Lembre-se de que, no seu íntimo, você é pura consciência. Você não é definido por suas experiências passadas, suas circunstâncias atuais ou as opiniões dos outros. Você é a consciência na qual todas essas coisas aparecem. E essa consciência, o seu verdadeiro eu, é infinita em seu potencial. Ao usar suas afirmações "eu sou" para assumir os estados desejados, você está essencialmente se recriando. Você está entrando em um novo conceito de si mesmo, uma nova compreensão de quem você é e do que é possível para você. Essa revisão do autoconceito é crucial para usar o poder do "eu sou" de forma eficaz. À medida que você alinha seu autoconceito com seus desejos, você remove as contradições internas que podem retardar o processo de manifestação. Agora, vamos explorar o papel da emoção usando o poder do "eu sou". A emoção é o combustível que alimenta suas afirmações. Não basta apenas dizer as palavras, você deve senti-las. Quando você combina sua declaração "eu sou" com emoção genuína, você cria uma impressão poderosa em seu subconsciente. Isso ocorre porque seu subconsciente responde mais fortemente aos sentimentos do que ao pensamento intelectual. As emoções que você deseja cultivar são aquelas que você sentiria se sua afirmação "eu sou" já tivesse se realizado. Se sua afirmação é "eu sou rico", sinta a segurança, a liberdade e a alegria que vem com a abundância financeira. Se for "eu sou amado", sinta o amor, a conexão e a companhia. Essas emoções devem ser tão reais, tão intensas, que quando você abrir os olhos e voltar às suas circunstâncias atuais, você carregará consigo uma sensação de realização, como se suas palavras já tivessem se tornado realidade. Esse componente emocional é o que distingue o uso eficaz do "eu sou" de meras afirmações positivas ou pensamentos positivos. Quando você consegue alimentar genuinamente suas palavras como um fato consumado, você as imprime em seu subconsciente como uma realidade. Seu subconsciente então trabalha incansavelmente para trazer esse sentimento à manifestação física. À medida que nos aproximamos da conclusão de nossa exploração, lembre-se disso.
O poder de manifestar tudo o que você deseja está dentro de você. Ele reside em sua capacidade de usar essas duas palavras simples, eu sou, com compreensão e sentimento. O segredo da manifestação não é determinado por fatores externos, mas pela intensidade de sua crença e pela consistência de sua prática. Siga em frente com esse conhecimento. Aplique esses princípios em sua vida diária. Use suas afirmações eu sou de forma consciente e deliberada para criar a realidade que você deseja. Sinta a verdade de suas palavras com cada fibra do seu ser. Persista nesse sentimento, mesmo quando seus sentidos o negarem, pois, ao fazer isso, você estará remodelando todo o seu mundo, manifestando seus desejos com uma velocidade e precisão que podem parecer milagrosas para os outros. Lembre-se, você é o poder operante em seu mundo. Você é limitado apenas pela sua capacidade de imaginar e sentir a realidade das suas afirmações. Eu sou. Abrace essa verdade. Viva a partir desse entendimento e observe como o seu mundo se transforma ao seu redor, refletindo o domínio recém-descoberto do seu poder criativo. Obrigado e que sua jornada de criação consciente, através do poder do eu sou, seja repleta de alegria, admiração e da emoção de manifestar seus desejos mais profundos. Vá agora e crie a vida que você sempre sonhou, pois você é o mestre do seu destino, o autor da sua realidade. No silêncio do seu coração, há uma verdade que ressoa mais alto do que qualquer voz. O plano de Deus para você é inabalável. A vida pode lançar suas tempestades mais violentas. As pessoas podem tentar ofuscar sua luz e as circunstâncias podem tentar bloquear seu caminho. Mas nada pode impedir a orquestração divina da vontade de Deus em sua vida. Seu plano não depende da aprovação humana, nem é influenciado pela opinião ou pelas ações dos outros. Ele está enraizado em sua sabedoria infinita e amor sem limites. Quando surgem desafios, é fácil se sentir esquecido ou perdido. Você pode se perguntar se os contratempos que enfrenta são sinais de fracasso ou abandono. Mas lembre-se, os obstáculos em seu caminho não são desvios do propósito de Deus. Eles são degraus. São ferramentas que Ele usa para refinar seu caráter, fortalecer sua fé e prepará-lo para as bênçãos que Ele já reservou para você. Nenhuma provação é desperdiçada quando é entregue a Deus. Há momentos em que as pessoas podem duvidar de você, criticá-lo ou até mesmo se opor a você. Suas palavras podem ferir e suas ações podem parecer atrasar seu progresso. Mas deixe essa verdade penetrar em sua alma. Nenhuma arma forjada contra você prosperará, porque a mão de Deus está sobre você. O mesmo Deus que dividiu o Mar Vermelho, que ressuscitou Lázaro dos mortos e que venceu a própria morte, é aquele que escreveu o seu destino. Seu plano não vacila, por causa da interferência humana. Ele já levou em conta todos os desafios, todos os atrasos e todos os erros. Você não é definido pelo seu passado, nem limitado pelo seu presente. Deus vê o quadro completo. Ele conhece os sonhos que colocou em seu coração e sabe o momento e a maneira certos de realizá-los. Confie que o tempo dele é perfeito. Pode não estar sempre alinhado com suas expectativas, mas é sempre para o seu bem. Quando as portas se fecham, não é porque você não é digno, é porque Ele tem algo muito maior esperando por você. Quando ocorrem atrasos, não é porque você foi esquecido, é porque Ele está alinhando as circunstâncias de maneiras que você ainda não pode ver. A fé é a âncora que o mantém firme enquanto você espera. É a certeza de que, mesmo quando você não consegue ver o caminho à frente, aquele que o guia vê tudo. É a confiança de que as promessas de Deus não são vazias e os planos dele não são frágeis. Permaneça firme nessa fé. Fale vida sobre seus sonhos, mesmo quando a dúvida sussurra o contrário. Declare a verdade de Deus sobre sua jornada, mesmo quando o caminho parecer incerto. Sua vida não é uma série de eventos aleatórios. É uma obra-prima em andamento. Cada pincelada de alegria e tristeza, cada camada de triunfo e provação faz parte de um grande projeto. Deus é o artista e ainda não terminou. Confie que Ele completará a obra que começou em você. Ele é o autor da sua história e ninguém mais segura a caneta. Quando o medo tentar paralisá-lo,
Quando a decepção tentar desanimá-lo e quando a incerteza tentar desencorajá-lo, lembre-se de que o plano de Deus para você não pode ser impedido, nem por pessoas, nem por circunstâncias, nem por nada neste mundo. O amor de Deus é o seu alicerce, a graça de Deus é a sua força, e o propósito de Deus para a sua vida é inabalável. O plano de Deus é inabalável. Essa verdade é um alicerce que não pode ser abalado, independentemente das tempestades ou desafios que surgirem na vida. Seu plano está enraizado na eternidade, elaborado com amor e sabedoria que ultrapassam a compreensão humana. Não é algo frágil ou incerto, nem é influenciado pelas circunstâncias que vemos ou pelas opiniões dos outros. O plano de Deus é como um rio poderoso que flui com propósito e força, abrindo caminho mesmo através dos obstáculos mais difíceis. O mundo, muitas vezes, nos apresenta uma narrativa de que devemos controlar cada detalhe de nossas vidas, que nosso destino depende exclusivamente de nossos esforços ou que circunstâncias imprevistas podem desviar nosso propósito. Mas essa perspectiva é limitada, pois não reconhece a soberania de Deus. Seu plano para cada um de nós foi estabelecido muito antes de darmos nosso primeiro suspiro. As Escrituras nos lembram: porque eu conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, planos de dar-te esperança e um futuro. Essas palavras não são um mero incentivo, são uma declaração de certeza, uma promessa que transcende o temporal e nos ancora no eterno. Pode haver momentos na vida em que parece que tudo está desmoronando, como se os sonhos que tanto acalentamos estivessem escapando por entre os dedos. Portas podem se fechar, oportunidades podem desaparecer e caminhos podem parecer bloqueados. É nesses momentos que a força do plano de Deus se torna evidente. O que parece ser um revés é muitas vezes uma preparação para algo maior. Os atrasos e desvios que enfrentamos não são o fim da história, mas capítulos da obra-prima que é a nossa vida. O plano de Deus não depende das condições do mundo ou da cooperação dos outros. Ele vai além das limitações humanas, fazendo com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que o amam. A dúvida pode sussurrar que você não é digno, que cometeu muitos erros ou que seu tempo já passou. Mas o plano de Deus não depende da sua perfeição. Sua graça cobre suas imperfeições e seu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas comuns que, apesar de suas falhas e fracassos, foram usadas poderosamente por Deus. Moisés duvidou de sua capacidade de liderar. Davi tropeçou no pecado e Pedro negou a Cristo. No entanto, seus destinos foram cumpridos porque o plano de Deus para suas vidas era inabalável. Ele não chama os perfeitos, mas aperfeiçoa os chamados. Esse plano inabalável não é apenas para os grandes momentos da vida, mas também para os passos silenciosos da fé no dia a dia. Ele está ativo nas grandes decisões e nas pequenas escolhas, nas vitórias e nas lutas. Confiar no plano de Deus significa abrir mão da necessidade de controlar e, em vez disso, abraçar a certeza de que Ele está no controle. É viver com a confiança de que, não importa o que aconteça, o propósito de Deus para a sua vida prevalecerá. O plano de Deus não é apenas uma esperança para o amanhã, é uma realidade que se desenrola hoje. Nada no céu ou na terra pode impedi-lo. Os obstáculos são frequentemente vistos como barreiras, como razões para duvidar ou desistir. Mas através das lentes da fé, eles se tornam trampolins. Cada desafio, cada dificuldade e cada momento de resistência é uma oportunidade de crescimento e transformação. Eles não têm o objetivo de nos dissuadir, mas de nos fortalecer para refinar nosso caráter e nos preparar para a próxima etapa de nossa jornada. Deus permite esses momentos não como punições, mas como partes intencionais de seu plano divino que nos moldam para quem somos destinados a ser. Quando encontramos obstáculos, é natural nos sentirmos frustrados ou desanimados. Podemos questionar por que as coisas não estão indo de acordo com nossas expectativas, ou por que parecemos enfrentar resistência a cada passo. No entanto, é justamente nesses momentos que o propósito maior de Deus está em ação. Os desafios nos ensinam perseverança, aprofundam nossa fé
e nos lembram de confiar não em nossa própria força, mas na força de Deus. A história de José na Bíblia é um exemplo perfeito. Traído por seus próprios irmãos, vendido como escravo e injustamente preso, José enfrentou provação após provação. No entanto, cada obstáculo que ele encontrou foi um passo a mais para o cumprimento da promessa de Deus. O que outros pretendiam para o mal, Deus usou para o bem, posicionando José para salvar uma nação. Os obstáculos também revelam nossas forças e habilidades ocultas. Muitas vezes, é somente quando somos levados ao nosso limite que descobrimos a profundidade de nossa resiliência e o poder de nossa fé. Os desafios nos forçam a sair da nossa zona de conforto, a enfrentar nossos medos e a crescer de maneiras que nunca imaginávamos ser possíveis. Eles nos lembram que não estamos caminhando sozinhos, que Deus está conosco, nos guiando em todas as provações. Quando Davi enfrentou Golias, não foi apenas uma batalha entre um pastor e um gigante. Foi um momento de preparação para a liderança e as vitórias que estavam por vir. Os obstáculos na vida de Davi foram degraus que construíram sua coragem, sua confiança em Deus e sua disposição para cumprir seu destino. Também é importante reconhecer que os obstáculos muitas vezes nos redirecionam para algo melhor. O que pode parecer um fracasso ou uma porta fechada é muitas vezes a maneira de Deus nos conduzir a uma oportunidade maior. Podemos não entender isso no momento, mas a retrospectiva revela como os desafios que enfrentamos foram passos necessários no caminho para o nosso chamado. Pense nos israelitas vagando no deserto. O que parecia um atraso era a maneira de Deus prepará-los para entrar na terra prometida. Sem as lições aprendidas no deserto, eles não estariam prontos para reivindicar sua herança. Os obstáculos exigem confiança. Eles exigem que acreditemos que o plano de Deus é maior do que nossa compreensão e que cada passo, mesmo os difíceis, faz parte de seu propósito. Eles nos lembram de nos apoiar em sua força, de continuar avançando mesmo quando o caminho parece incerto. Os próprios desafios que parecem bloquear nosso caminho são muitas vezes as ferramentas que Deus usa para nos moldar, nos elevar e nos impulsionar em direção ao seu plano perfeito. A interferência humana não pode alterar a vontade divina de Deus. Essa verdade é reconfortante e empoderadora, pois nos lembra que nenhuma pessoa, nenhuma decisão e nenhuma oposição podem desviar os planos que Deus colocou em ação. Sua autoridade é absoluta e seus propósitos são inabaláveis. Embora as pessoas possam tentar impedir, atrasar ou até mesmo trabalhar contra você, suas ações nunca estão fora dos limites da soberania de Deus. O que Deus ordenou para sua vida acontecerá, independentemente das tentativas humanas de atrapalhar. As pessoas podem tentar desanimá-lo, diminuir sua confiança ou convencê-lo de que você não é digno do que Deus tem reservado para você. Elas podem julgá-lo com base em seu passado, interpretar mal suas intenções ou resistir ao seu progresso. No entanto, nada disso pode desfazer o que Deus já decidiu. Seus planos não estão sujeitos à opinião pública, nem dependem da aprovação humana. Quando Deus abre uma porta, ninguém pode fechá-la. Quando Ele declara uma promessa sobre sua vida, nenhuma oposição pode anulá-la. Essa verdade ficou evidente na vida de Jesus, cuja missão enfrentou oposição implacável. Apesar das intrigas dos fariseus, da traição de Judas e da descrença de muitos, o propósito de Deus foi cumprido. Nenhum esforço humano poderia impedir a redenção da humanidade por meio de Cristo. Às vezes, a interferência dos outros parece opressora. Você pode enfrentar traição, inveja ou tratamento injusto. Pode parecer que as ações das pessoas estão dando certo e impedindo você de avançar. Mas lembre-se de que Deus não se surpreende com nada disso. Ele vê o que você não pode ver e sabe o que você não sabe. Ele já levou em conta todos os desafios e todos os atos de oposição. Na verdade, ele pode usar essas mesmas coisas para levar adiante o seu plano. O que os outros pretendem para o mal, Deus pode transformar em bem. A história de Neemias reconstruindo os muros de Jerusalém é um exemplo poderoso. Apesar do ridículo e das tentativas de sabotagem de seus inimigos, os muros foram concluídos porque Neemias confiou na orientação de Deus. A interferência humana não pôde impedir a tarefa divina.
A vontade de Deus também é independente da cooperação humana. Você não precisa que todos acreditem em você ou o apoiem para que o plano de Deus seja bem-sucedido. Ele frequentemente age por meio de circunstâncias improváveis e pessoas inesperadas. Considere como Deus usou Moisés, um homem com dificuldade de fala, para liderar os israelitas para fora do Egito. O faraó resistiu repetidamente, mas o plano de Deus prevaleceu. Da mesma forma, Deus usou Ester, uma jovem judia, para salvar seu povo, apesar das intrigas de Hamã. Os esforços humanos para frustrar o propósito de Deus apenas preparam o terreno para que sua glória seja revelada. É fácil se sentir desanimado quando os outros nos interpretam mal ou se opõem a nós. No entanto, esses momentos são oportunidades para confiar nos caminhos superiores de Deus. Seus planos são imparáveis, seu poder é incomparável e sua sabedoria é insondável. O que ele colocou em movimento não pode ser desfeito por mãos humanas. As pessoas podem tentar interferir, mas, no final das contas, são impotentes contra a vontade do Todo-Poderoso. Toda tentativa de bloquear seu progresso serve apenas para ampliar a capacidade dele de cumprir seu propósito em sua vida. O tempo de Deus é perfeito, uma verdade que muitas vezes desafia nossa perspectiva humana, mas que, no final das contas, traz paz quando a aceitamos. Em um mundo movido por prazos, urgência e gratificação instantânea, esperar pelo tempo de Deus pode parecer um teste de paciência e fé. No entanto, o tempo de Deus não é aleatório nem atrasado, é divinamente orquestrado, se desenrolando de uma maneira que se alinha com o seu plano eterno e o nosso bem maior. Cada momento, cada evento e cada estação estão precisamente posicionados na linha do tempo de nossas vidas para cumprir o propósito de Deus. Quando olhamos para a vida através de nossas lentes limitadas, muitas vezes desejamos as coisas imediatamente. Oramos por avanços, oportunidades ou resoluções, esperando que elas aconteçam de acordo com o nosso cronograma. No entanto, Deus opera fora do tempo como o conhecemos. Sua visão é infinita e Ele vê a totalidade de nossas vidas, o começo, o meio e o fim. O que nos parece um atraso é muitas vezes uma preparação em seu plano divino. Ele não está apenas preparando a bênção, mas também nos preparando para recebê-la, assim como uma semente precisa passar um tempo no solo antes de se tornar uma planta florescente. Existem épocas de espera que são necessárias para o nosso crescimento e preparação. Na Bíblia, a história de Abraão e Sara ilustra a perfeição do tempo de Deus. Foi-lhes prometido um filho, mas essa promessa levou anos para ser cumprida. O período de espera não foi desperdiçado. Foi um tempo de aprendizado, confiança e aprofundamento do relacionamento com Deus. Quando Isaac finalmente nasceu, ficou evidente que sua chegada não era apenas o cumprimento de uma promessa, mas uma demonstração da fidelidade e soberania de Deus. Se a promessa tivesse sido cumprida imediatamente, a magnitude da obra de Deus em suas vidas poderia ter sido ignorada. A espera tornou o cumprimento ainda mais poderoso. O tempo de Deus também é protetor. Há momentos em que nos sentimos prontos para algo, mas Deus, em sua sabedoria, sabe que não estamos. Ele pode reter uma oportunidade, não como uma negação, mas como uma proteção. Se nos precipitarmos em seu plano, podemos encontrar desafios para os quais não estamos preparados ou usar mal as bênçãos que ainda não estamos equipados para lidar. Seu tempo garante que recebamos seus dons quando eles serão mais impactantes e benéficos para nós e para aqueles ao nosso redor. A jornada de José da cova ao palácio é um exemplo profundo. Embora seus sonhos de liderança fossem reais, ele teve que passar por anos de provações antes de assumir seu papel. Cada atraso fazia parte da preparação perfeita de Deus. Confiar no tempo de Deus requer rendição. Significa abandonar nosso desejo de controle e abraçar a certeza de que Ele está no controle. É um ato de fé acreditar que os atrasos de Deus não são negações e que o ritmo dele tem um propósito. Durante os períodos de espera, somos chamados a permanecer fiéis, a continuar buscando a Deus e a confiar que Ele está trabalhando nos bastidores. Seu tempo nunca é tarde e sempre vale a pena esperar. O que Ele planejou para nós acontecerá no momento certo.
A fé é o fundamento da nossa confiança no plano de Deus. É a crença inabalável de que, mesmo quando não podemos ver o caminho à frente, Deus está nos guiando exatamente para onde precisamos ir. A fé vai além do mero otimismo ou esperança. É a certeza de que Deus é quem Ele diz ser e que fará o que prometeu. Esse tipo de confiança não depende das circunstâncias, mas está ancorada na natureza imutável de Deus. A fé é o que nos permite seguir em frente, mesmo na incerteza, porque sabemos que o plano dele é perfeito. A fé, muitas vezes, requer dar um passo rumo ao desconhecido. Significa escolher acreditar nas promessas de Deus quando as evidências ao nosso redor parecem sugerir o contrário. Abraão demonstrou esse tipo de fé quando Deus o chamou para deixar sua terra natal e ir para um lugar que ele não conhecia. Abraão não tinha um mapa nem um cronograma, mas confiou na palavra de Deus e obedeceu. Sua fé se tornou a pedra angular de seu relacionamento com Deus e o cumprimento da aliança que abençoaria as gerações futuras. A fé, então, não é ter todas as respostas, mas confiar naquele que as tem. A vida é cheia de momentos que testam nossa fé. Há momentos em que o caminho à frente parece bloqueado, quando as orações parecem não ser respondidas e quando o peso dos desafios parece insuportável. Nesses momentos, é tentador questionar o plano de Deus ou confiar em nosso próprio entendimento. No entanto, a fé nos chama a entregar nossas dúvidas e confiar na perspectiva maior de Deus. A história de Pedro andando sobre as águas é um exemplo vívido disso. Quando Pedro se concentrou em Jesus, ele foi capaz de fazer o impossível. Mas, no momento em que deixou o medo e a dúvida tomarem conta, ele começou a afundar. A fé nos mantém ancorados, mesmo na tempestade, lembrando-nos que Deus está no controle. A fé não é passiva, ela requer ação. Não é simplesmente acreditar nas promessas de Deus, mas viver como se elas já tivessem sido cumpridas. Quando agimos com fé, nos alinhamos com a vontade de Deus e demonstramos nossa confiança em seu tempo e provisão. A mulher com o problema de sangramento agiu com fé quando estendeu a mão para tocar a roupa de Jesus, acreditando que seria curada. Sua fé foi o catalisador do seu milagre. Da mesma forma, nossa fé nos move a dar passos, mesmo que pequenos, em direção às promessas que Deus colocou diante de nós. A fé também traz paz. Quando confiamos no plano de Deus, não sentimos mais a necessidade de controlar cada detalhe de nossas vidas. Podemos descansar na certeza de que Ele está trabalhando todas as coisas para o nosso bem. Essa paz não significa a ausência de provações, mas a presença do conforto e da orientação de Deus nelas. A fé transforma nossa perspectiva, permitindo-nos ver os desafios não como obstáculos, mas como oportunidades para crescer e aprofundar nossa confiança em Deus. A fé é a ponte entre as promessas de Deus e seu cumprimento. É o que nos permite seguir em frente com confiança, sabendo que, não importa o que aconteça, o plano de Deus para nós é bom e seus propósitos prevalecerão. Os planos de Deus para nós são cheios de esperança, propósito e vitória, mesmo quando as circunstâncias da vida sugerem o contrário. Às vezes, os desafios e provações que enfrentamos podem obscurecer nossa compreensão das intenções de Deus, levando-nos a questionar se as dificuldades que enfrentamos têm algum propósito. Mas os planos de Deus não são apenas bons, eles são divinamente elaborados para nos aproximar dele e cumprir seu propósito maior para nossas vidas. Suas promessas nos lembram que ele está sempre trabalhando para o nosso bem maior, mesmo quando não podemos ver. A promessa de Jeremias 29:11 ecoa essa verdade. Porque eu conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de prosperidade e não de mal. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Essas palavras foram ditas aos israelitas durante um período de exílio, uma época de dificuldades e incertezas. No entanto, mesmo naquele momento difícil, Deus lhes garantiu que o sofrimento não era o fim da história. Ele tinha um futuro de restauração e bênçãos esperando por eles. Essa garantia é a mesma para nós hoje. Não importa onde estejamos, os planos de Deus são firmes, cheios de esperança e focados no nosso crescimento. A vida muitas vezes pode apresentar circunstâncias que parecem tudo menos promissoras,
Talvez enfrentemos contratempos, perdas ou longos períodos de espera que nos deixam questionando se as promessas de Deus serão cumpridas. É nesses momentos que devemos nos apegar à sua palavra e confiar em seu caráter. A bondade de Deus não é negada pelas nossas provações. Pelo contrário, Ele as usa para nos moldar, fortalecer nossa fé e nos preparar para as coisas maiores que Ele tem reservadas para nós. O apóstolo Paulo compreendeu isso profundamente quando escreveu em Romanos 8:28 que em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, que foram chamados de acordo com o seu propósito. As vitórias que vêm dos planos de Deus muitas vezes emergem do que inicialmente parece ser uma derrota. A cruz é o exemplo máximo disso. Na época, parecia ser o fim do ministério de Jesus, um momento de desespero para seus seguidores. Mas o que parecia uma perda foi, na verdade, a maior vitória da história. Por meio da cruz, o plano de redenção de Deus para a humanidade foi cumprido, provando que os seus caminhos são muito mais elevados e poderosos do que podemos compreender. Em nossas vidas também, o que parece ser um fracasso ou um atraso pode ser a base para um avanço divino. Os planos de Deus também têm uma perspectiva eterna, lembrando-nos que nossa esperança não se limita a este mundo. Embora suas bênçãos sejam evidentes em nossas vidas atuais, seu objetivo final é nos aproximar dele e nos preparar para a eternidade. A esperança que encontramos em seus planos transcende as circunstâncias temporárias, fundamentando-nos na certeza de seu amor imutável. Cada passo da jornada, seja ele cheio de alegria ou provações, faz parte de seu plano perfeito para nossas vidas. Mesmo nos momentos mais sombrios, os planos de Deus brilham com propósito e esperança. Sua bondade, fidelidade e promessas são inabaláveis, dando-nos força para perseverar, confiar e seguir em frente com confiança. A vitória que Ele preparou para nós não é apenas para hoje, é para a eternidade e é certa. Na grande tapeçaria da vida, o plano de Deus é o fio que une tudo com propósito, esperança e amor. É um plano que transcende nossa compreensão. No entanto, é sempre para o nosso bem. Através do seu tempo, das suas promessas e da garantia inabalável da sua fidelidade, somos lembrados de que nada, nenhum obstáculo, nenhum atraso, nenhum desafio pode impedir o que Ele determinou para nós. Nosso papel é confiar, andar na fé e nos alinhar com a vontade dEle, sabendo que Ele está sempre trabalhando nos bastidores. Seus planos não se resumem a alcançar vitórias ou receber bênçãos. Eles têm a ver com nos transformar, nos aproximar dEle e cumprir um propósito muito maior do que podemos imaginar. Com Deus nunca estamos sozinhos, nunca somos esquecidos e estamos sempre no caminho rumo a um futuro cheio de esperança. Vamos nos apegar a essa verdade, descansar em suas promessas e seguir em frente com confiança, pois seus planos sempre prevalecerão. Vamos nos voltar para a sabedoria antiga encontrada nas Escrituras, pois a Bíblia não é um registro de eventos históricos, mas o maior drama psicológico já escrito. Ela revela o padrão pelo qual o homem pode conscientemente elevar-se a níveis mais altos de si mesmo. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Essas palavras do Salmo 46 contêm a essência da nossa discussão desta noite. Na quietude, no silêncio, na ausência de esforço, você descobre sua verdadeira identidade como Deus, o poder operante no universo. Muitas vezes compartilhei a história de minha própria descoberta dessa lei. Não foi através da busca exterior, mas através de uma jornada interior. Quando me encontrei em Barbados, tendo prometido à minha família que estaria com eles no Natal, mas sem meios financeiros para fazer a viagem. Não lutei externamente. Em vez disso, deitei-me na minha cama em Nova York e transportei-me em imaginação para a casa da minha família. Dormi na cama da minha infância, ouvi os sons familiares da ilha, senti a brisa tropical na minha pele e abracei os meus familiares com alegria. Vivi a partir do fim, experimentando em imaginação o que desejava experimentar na realidade e, em poucos dias, sem qualquer esforço externo da minha parte, os meios para fazer a viagem materializaram-se. Esse é o significado de construir a si mesmo silenciosamente. Não se trata de aparência externa ou da aprovação dos outros,
Não se trata de luta, esforço ou sacrifício. Trata-se de assumir silenciosamente o estado de consciência que seria seu se você já possuísse o que deseja. Considere as palavras do Mestre. Quando você orar, entre no seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está em segredo. E seu Pai, que vê em segredo, o recompensará abertamente. Seu quarto é sua mente. A porta que você fecha é o silenciamento dos seus sentidos. E o Pai em segredo é sua própria imaginação humana maravilhosa, o poder criador que traz todas as coisas à existência. A recompensa aberta é a manifestação visível em seu mundo. Esta noite, exorto você a abandonar a crença de que qualquer coisa fora de você tem poder sobre você. Abandone a luta para mudar as condições externas, pois elas são apenas reflexos do seu estado interior. Em vez disso, volte-se para dentro. Na quietude do seu próprio ser, assuma o sentimento de seu desejo realizado. Sinta a naturalidade de ser a pessoa que você deseja ser. Sinta a realidade de possuir o que você busca possuir. Sinta o alívio, a satisfação, a alegria que seriam suas se seu desejo já fosse um fato consumado. O mundo exterior pode lhe dizer que isso é fantasia, que você está se enganando, pode apontar evidências que contradizem sua suposição. Mas eu lhe digo que as evidências dos seus sentidos são apenas a colheita de suposições passadas. Se você deseja mudar a colheita, deve agora plantar sementes diferentes no solo fértil da sua imaginação. Nessa construção silenciosa de si mesmo, a persistência é essencial. Você deve ser fiel à sua suposição. Se, por exemplo, você deseja ter segurança financeira, não deve apenas assumir a sensação de riqueza em uma única meditação, mas deve continuar nessa suposição ao longo do dia. Quando surgirem dúvidas, como inevitavelmente acontecerá, traga gentilmente sua atenção de volta para a sensação de seu desejo realizado. Isso não é auto-engano, é a forma mais elevada da verdade, pois o que você está assumindo é a única realidade, e o mundo exterior deve se remodelar para se conformar a essa convicção interior. Muitos falham nesse trabalho porque desistem muito cedo. Eles assumem a sensação de seu desejo realizado por um breve período, mas depois voltam ao seu estado habitual de consciência. Lembre-se da parábola da figueira. Quando o mestre a amaldiçoou, nada pareceu acontecer imediatamente, mas a árvore secou desde as raízes, embora a evidência ainda não fosse visível. O mesmo acontece com suas suposições. No momento em que você assume a sensação de que seu desejo se realizou, ele começa a se mover em direção à manifestação. Embora a evidência externa possa não ser imediatamente aparente, deixe-me compartilhar com você uma carta que recebi na semana passada. Um senhor que participou dessas palestras me escreveu dizendo que durante anos lutou para avançar em sua profissão. Apesar de suas qualificações e trabalho árduo, a promoção parecia sempre lhe escapar. Depois de ouvir nossas discussões sobre a lei da suposição, ele começou todas as noites antes de dormir a imaginar os parabéns de seus colegas por seu novo cargo. Ele sentia os apertos de mão, ouvia as palavras de elogio, experimentava a satisfação de seu aumento salarial. Ele fazia isso em silêncio, sem contar a ninguém sobre seu trabalho interior. Em 2 meses, foi criado um cargo especificamente para ele, um cargo que já existia na empresa, com exatamente o salário que ele havia imaginado. Ele se construiu silenciosamente, e o mundo exterior se remodelou para corresponder à sua suposição interior. Esse é o padrão. Primeiro, esclareça seu desejo. Segundo, construa uma cena que implique a realização desse desejo. Terceiro, mergulhe nessa cena até que ela assuma os tons da realidade. Quarto, a partir desse estado de desejo realizado, abra os olhos para o mundo exterior. E quinto, permaneça fiel à sua nova suposição, independentemente de evidências contrárias. É assim que você se constrói silenciosamente. Agora, vamos nos aprofundar na natureza da consciência, pois este é o material com o qual você constrói. Sua consciência é a única realidade. Tudo o que você percebe fora de si mesmo não passa de uma manifestação de estados dentro de você. As pessoas, circunstâncias e eventos da sua vida são atraídos para você pelo poder magnético das suas suposições dominantes.
Como é dentro, é fora. Essa é a grande lei. Muitos de vocês foram ensinados que sua consciência é limitada, que vocês são meramente humanos, separados do poder criativo divino. Mas eu lhes digo que sua própria imaginação humana maravilhosa é Deus em ação. Eu e meu Pai, o Mestre, já dissemos isso, e isso é verdade para todos os homens. O poder criativo que você atribui a um Deus fora de você é sua própria imaginação, e o mundo ao seu redor nada mais é do que sua própria consciência tornada visível. Quando você realmente compreender isso, entenderá por que construir a si mesmo silenciosamente é tão poderoso. Pois se tudo é consciência, então, ao mudar sua consciência, ao assumir um novo estado, você literalmente se torna um novo ser. E esse novo ser deve se expressar em seu mundo. Mas como você muda efetivamente sua consciência? Através do uso controlado da imaginação, enquanto se está em um estado semelhante ao sono. Esse estado é tranquilo, um estado receptivo, em que os sentidos estão diminuídos e a atenção está voltada para dentro, é onde toda a criação começa. Nesse estado, os atos imaginários têm um poder transformador que não tem quando você está totalmente acordado e atento ao mundo exterior. Vou lhe dar uma técnica simples para praticar esta noite, enquanto estiver deitado na cama, preparando-se para dormir, esclarecendo sua mente sobre o que você deseja ser. Talvez você deseje ser confiante, saudável, rico ou amado. Seja o que for, formule uma cena que sugira que esse estado foi alcançado. Se saúde é o seu desejo, imagine um amigo parabenizando você por sua aparência vibrante. Se prosperidade é o seu objetivo, sinta a satisfação de ver um extrato bancário com os números que o deixariam feliz. Então, com os olhos fechados, encene essa cena. Veja-a claramente. Ouça os sons que a acompanhariam. Sinta as emoções que você teria nesse estado de realização. Faça isso até que a cena imaginária pareça real. Em seguida, ainda imerso nessa sensação, adormeça. Dessa forma, você estará construindo a si mesmo, imprimindo silenciosamente em seu subconsciente o novo conceito de si mesmo. O subconsciente não discute nem questiona. Ele simplesmente aceita o que você lhe apresenta em forma de sentimento e então passa a expressar esse estado. É por isso que o sentimento é o segredo. Não basta afirmar intelectualmente seu desejo ou visualizá-lo sem emoção. Você deve sentir a realidade do estado desejado. Sentir é a oração, e a oração é respondida quando o sentimento é absorvido pelo subconsciente. À medida que você continua essa prática noite após noite, você notará mudanças sutis em sua experiência diurna. Oportunidades que se alinham com seu desejo começarão a se apresentar. Pessoas que podem ajudá-lo serão atraídas para a sua vida. As circunstâncias se organizarão para facilitar a expressão do seu novo estado de ser. Tudo isso acontecerá sem seu esforço consciente ou planejamento. Essa é a lei em ação. Lembre-se, você não está criando algo novo. Você está simplesmente selecionando e expressando um estado que já existe dentro da variedade infinita de estados que compõem o seu eu completo. No reino da consciência, todos os estados possíveis de ser existem. Agora, quando você assume um estado na imaginação, você não está criando-o, você está ocupando-o, e ao ocupá-lo, você o torna seu. Essa compreensão o liberta da luta ansiosa que caracteriza grande parte da existência humana. Você não precisa se preocupar com a forma como seu desejo será realizado. A própria lei contém os meios para a realização. Sua única responsabilidade é assumir o sentimento do desejo realizado e persistir nessa suposição. O como não é da sua conta. Pense na bolota. Dentro dela está todo o potencial do poderoso carvalho. No entanto, a bolota não se preocupa em como se tornará um carvalho. Ela simplesmente repousa no solo, permitindo que a lei do crescimento opere através dela. O mesmo acontece com seus desejos. Plante-os como sementes no solo fértil da sua consciência. Regue-os com o sentimento da realidade, e eles crescerão até se manifestarem. Essa é a lei. Muitas vezes me perguntam, mas e os desejos dos outros? E se o meu desejo entrar em conflito com o dos outros? A resposta é simples. Não há competição na consciência.
O que você deseja para si mesmo, deseje para os outros. Veja a realização e a felicidade deles tão claramente quanto vê a sua. No reino da consciência, há abundância infinita. O seu bem não vem à custa dos outros, mas aumenta a expressão do bem no mundo. Isso se relaciona com outro aspecto de construir a si mesmo silenciosamente. A importância do silêncio em relação ao seu trabalho interior. O mestre aconselhou: não deixe que a sua mão esquerda saiba o que a sua mão direita faz. Há sabedoria nesse conselho. Quando você fala prematuramente sobre suas intenções ou compartilha sua técnica com aqueles que não entendem a lei, muitas vezes você dissipa a energia da sua suposição. A descrença ou o ceticismo dos outros podem enfraquecer sua fé se você ainda não estiver firmemente estabelecido em seu novo conceito de si mesmo. Além disso, o próprio ato de falar sobre o que você está fazendo desvia sua atenção do sentimento do desejo realizado para o processo de alcançá-lo. E como a atenção é a ferramenta com a qual você impressiona o subconsciente, essa mudança pode atrasar a manifestação do seu desejo. Portanto, construa-se silenciosamente. Guarde seus pensamentos para si mesmo. Deixe seus resultados falarem por você. Quando os outros perceberem as mudanças em sua vida e perguntarem como você as conseguiu, então você poderá compartilhar essa lei. Mas, mesmo assim, fale apenas com aqueles que têm ouvidos para ouvir. Deixe-me compartilhar com você outra carta. Esta é de uma mulher que lutou contra uma doença crônica por mais de uma década. Depois de aprender a lei da suposição, ela começou a experimentar a si mesma como vibrantemente saudável todas as noites. Ela sentia a energia fluindo pelo corpo, imaginava-se realizando atividades que há muito eram impossíveis para ela e agradecia por sua saúde perfeita. Ela não contou a ninguém sobre essa prática, nem mesmo ao marido. Em 3 meses, sua condição melhorou tão drasticamente que seus médicos ficaram surpresos. O exame que havia confirmado sua doença não mostrava mais nenhum sinal dela. Ela havia se construído silenciosamente e seu corpo se adaptou ao seu novo autoconceito. Isso não é um caso isolado ou excepcional. É o funcionamento normal da lei. O que você acredita, o que você realmente aceita como real no fundo do seu ser, deve se objetivar em sua experiência. De acordo com sua fé seja feito a você, não é um clichê religioso, mas uma afirmação da lei psicológica. Agora, alguns de vocês podem estar pensando que isso parece simples demais, que algo tão poderoso não pode ser tão facilmente acessível. Mas eu pergunto, uma coisa precisa ser difícil para ser verdadeira? A operação dessa lei é simples, embora a disciplina necessária para aplicá-la de forma consistente possa ser um desafio para você. O desafio não está na técnica em si, mas na sua disposição de persistir, apesar das aparências, pois quando você começa essa prática, as evidências dos seus sentidos contradizem sua suposição. Tudo no seu mundo exterior proclamará que seu ato imaginário não passa de fantasia. Esse é o ponto de teste. Você será fiel à realidade invisível da sua suposição ou se curvará às evidências dos seus sentidos? Aqueles que têm sucesso são aqueles que compreendem que o mundo exterior é uma sombra, um reflexo dos estados internos. Assim como leva tempo para que o fruto apareça, depois que a semente é plantada, há um período de gestação psicológica entre sua suposição e sua manifestação visível. Durante esse intervalo, você deve persistir em sua suposição independentemente das aparências. Você deve viver a partir do seu estado desejado, não para ele. Viver a partir do fim significa que você não busca o seu desejo. Você olha a partir do seu desejo. Você vê o mundo como o veria se o seu desejo já tivesse sido realizado. A mudança de consciência, de buscar para possuir, de querer para ter, é a essência da oração eficaz. Orar não é implorar a um poder externo para mudar as suas circunstâncias. Orar é reivindicar em consciência o que já é seu em potencial e sentir a alegria dessa posse antes da sua manifestação física. Quando você ora dessa maneira, assumindo o sentimento de seu desejo realizado, você está aplicando a forma mais elevada de poder criativo. Essa compreensão transforma sua abordagem em todos os aspectos da vida. Você não se vê mais como vítima das
circunstâncias, mas como criador das circunstâncias. Você não sente mais a necessidade de manipular os outros ou forçar situações, pois você sabe que, ao mudar a si mesmo interiormente, você muda seu mundo exterior sem esforço. Considere seus relacionamentos. Se você deseja ser amado, deve primeiro assumir o sentimento de ser amado. Se você deseja reconhecimento na carreira, deve assumir o sentimento de ser reconhecido. Se você deseja abundância, deve assumir o sentimento de abundância. A manifestação externa segue a suposição interna com precisão matemática. É por isso que tantas abordagens convencionais para a mudança falham. Elas tentam alterar os efeitos, deixando a causa, a consciência, inalterada. É como tentar dissipar a escuridão, lutando contra ela com um bastão. A única maneira de remover a escuridão é introduzir luz. Da mesma forma, a única maneira de remover uma condição indesejada da sua vida é introduzir o estado oposto na consciência. Se você está passando por uma falta, não lute contra ela nem reclame, pois isso apenas perpetua a consciência da falta. Em vez disso, assuma o sentimento de abundância. Se você está passando por uma doença, não se concentre nos sintomas, pois isso intensifica o estado de doença. Em vez disso, assuma o sentimento de saúde perfeita. Se você está passando por um conflito em um relacionamento, não analise o conflito nem culpe a outra pessoa, pois isso solidifica o estado de conflito. Em vez disso, assuma o sentimento de um relacionamento harmonioso. A técnica é sempre a mesma. Identifique o estado que você deseja ocupar. Construa uma cena que sugira que você já o ocupa. Mergulhe nessa cena até que pareça real. E a partir desse estado, veja o mundo. O grau do seu sucesso será determinado pelo grau em que você conseguir fazer com que seu ato imaginário pareça natural, pois a imaginação cria a realidade, mas somente quando o que você imagina é sentido como real. E o sentimento é o resultado da autopersuasão. Você deve se persuadir da realidade da sua suposição até que todo o seu ser a aceite. Esse é o significado da crença. Muitos falham porque tentam imaginar algo que consideram impossível de acreditar. Comece com algo que não desafie excessivamente o seu senso do que é possível. À medida que você experimenta o sucesso nessas manifestações menores, sua fé na lei crescerá e você será capaz de aplicá-la a áreas cada vez mais significativas da sua vida. Mas não importa se o seu desejo parece pequeno ou grande aos olhos do mundo. A mesma lei opera em todos os casos. O processo criativo não conhece dificuldades, ele conhece apenas a lei. Quando você assume o sentimento de que seu desejo foi realizado, a lei começa a operar para criar as condições necessárias para a realização objetiva de sua suposição. Deixe-me enfatizar novamente a importância da persistência. Você não deve tirar seus desejos do reino invisível prematuramente. Assim como um agricultor não desenterra suas sementes para ver se estão crescendo, você não deve verificar constantemente seu progresso ou revisar sua abordagem com base em evidências externas. A semente foi plantada na consciência. Sua tarefa agora é regá-la com suposições contínuas até que ela se manifeste visivelmente. Uma das razões mais comuns para o fracasso é a tendência de alternar entre o novo estado e o antigo. Cada vez que você retorna ao estado antigo, desfaz parte do trabalho realizado ao assumir o novo. Você deve romper completamente com o estado antigo. Você deve morrer para o homem antigo a fim de viver como o novo. Este é o verdadeiro significado do renascimento. Deixar de se identificar com o que você era e identificar-se plenamente com o que você deseja ser. Às vezes me perguntam sobre a natureza do desejo em si. Se a consciência é a única realidade, e se todos os estados já existem dentro da consciência, então de onde vêm os nossos desejos? A resposta é que o desejo é a palavra de Deus batendo à porta da sua atenção. Quando você sente um desejo genuíno, é evidência de que a realização desse desejo existe agora no reino invisível e está buscando expressão através de você. Portanto, não se sinta culpado por seus desejos, nem os julgue pelos padrões convencionais da moralidade. Todos os estados são inerentemente divinos, pois todos estão dentro da consciência, que é Deus.
A única questão relevante é: que estado você deseja ocupar? Uma vez que você tenha feito sua escolha, os meios para a realização fluirão naturalmente a partir da sua assunção do estado. É por isso que construir a si mesmo silenciosamente é tão poderoso. No silêncio da sua própria mente, livre dos julgamentos e opiniões dos outros, você pode selecionar o estado que representa o desejo do seu coração e ocupá-lo através do uso controlado da sua imaginação. E como a imaginação é o poder criativo, o que você imagina com sentimento deve se objetivar no seu mundo. Deixe-me abordar outra questão que surge com frequência. E quanto ao esforço? E quanto à ação? Existe um equívoco comum de que este ensinamento incentiva a passividade. Nada poderia estar mais longe da verdade. A ação é uma parte essencial da expressão de um estado, mas deve ser o tipo certo de ação, que flui naturalmente do seu novo estado de consciência. Quando você tiver assumido com sucesso o sentimento de seu desejo realizado, você se sentirá compelido por dentro a tomar certas ações. Essas ações não serão os esforços forçados de alguém tentando alcançar um objetivo. Serão os comportamentos naturais de alguém que já o alcançou. E essas ações inspiradas levam sem esforço à realização objetiva do seu desejo. Um homem que assume a riqueza pensa de maneira diferente, toma decisões diferentes, percebe oportunidades que o homem que assume a pobreza perderia. Uma mulher que assume a saúde se move de maneira diferente, come de maneira diferente, responde ao seu corpo de maneira diferente da mulher que assume a doença. As ações fluem do estado, e não o contrário. Então, sim, você agirá, mas suas ações serão determinadas pelo estado de consciência do qual elas brotam. Primeiro a suposição, depois as ações apropriadas a essa suposição, depois a manifestação externa. Essa é a sequência da criação. Deixe-me compartilhar mais uma carta. Esta é de um homem que estava procurando uma casa muito específica para sua família. Por 2 anos, ele procurou sem sucesso por uma casa que atendesse a todos os seus critérios e estivesse dentro do seu orçamento. Depois de aprender a lei da suposição, ele começou a experimentar em sua imaginação a sensação de morar em sua casa ideal. Ele imaginava-se andando pelos cômodos, recebendo amigos, vendo seus filhos brincando no quintal. Ele fazia isso todas as noites antes de dormir. Em poucas semanas, um corretor de imóveis ligou para ele sobre uma propriedade que acabara de ser colocada à venda, uma propriedade que correspondia exatamente às suas especificações. Além disso, o preço pedido era um pouco abaixo do que ele havia orçado. Ao investigar, descobriu que o proprietário era alguém que ele havia conhecido brevemente em uma reunião social meses antes. A transação ocorreu sem problemas, e agora ele está morando na casa que havia imaginado tão claramente. Esse homem encontrou sua casa ideal por sorte ou coincidência? De forma alguma. Ele a encontrou porque assumiu o estado de já morar lá, e a lei operou para alinhar as circunstâncias externas com sua suposição interna. Ele se construiu silenciosamente, e seu mundo se remodelou de acordo. Conto-vos estas histórias não para vos impressionar, mas para vos mostrar a fiabilidade da lei. Ela funciona para todos os que a aplicam corretamente, independentemente da sua origem, educação ou circunstâncias. Ela não faz distinção entre pessoas. A única variável é a vossa capacidade de assumir e manter o sentimento de que o vosso desejo se realizou. À medida que nos aproximamos do fim da discussão desta noite, exorto-vos a testar esta lei na vossa própria experiência. Não acredite apenas na minha palavra. Aplique o princípio que descrevi e julgue pelos resultados. Comece com algo que seja importante para você, mas que não evoque ansiedade ou dúvida quando você pensa em realizá-lo. À medida que ganhar confiança no processo, você poderá aplicá-lo a áreas mais significativas da sua vida. Lembre-se sempre de que a sua consciência é a única realidade. Todos os estados existem agora nas profundezas do seu ser. Quando você assume um estado, não o está criando. Você o está selecionando entre a variedade infinita de estados que constituem o seu eu completo, e ao permanecer nesse estado, ao torná-lo real através do sentimento, você o traz à expressão. Este é o significado da promessa das Escrituras.
Tudo o que pedirdes em oração, crede que já o recebestes e assim vos será feito. Acreditar que você recebeu seus desejos é assumir o sentimento de sua realização antes de sua manifestação visível. Este é o segredo da oração eficaz. Deixe-me dar-lhe uma técnica para praticar quando sair daqui esta noite. Escolha um desejo que você deseja realizar. Formule uma cena que, se fosse verdadeira, implicaria a realização desse desejo. Talvez seja uma conversa com um amigo em que ele o parabeniza por sua boa sorte. Talvez seja a visão de um documento que confirmaria sua conquista. Seja o que for, torne-o o mais específico e natural possível. Então, esta noite, ao se preparar para dormir, acalme sua mente e seu corpo. Relaxe completamente. Feche os olhos e encene sua cena imaginária. Veja-a claramente. Ouça os sons associados a ela. Sinta as emoções que você teria se isso estivesse realmente acontecendo. Faça isso até que sua cena pareça real. Então, com a sensação de realização ainda presente, adormeça. Faça isso por várias noites consecutivas e observe os sinais de sua manifestação no mundo exterior. Lembre-se de que pode haver um período de gestação, durante o qual a semente que você plantou cresce sob a superfície. Não a perturbe com dúvidas ou impaciência. Regue-a com suposições contínuas até que ela se transforme em uma expressão visível. Dessa forma, você está se construindo silenciosamente. Você está usando o poder criativo da consciência para remodelar seu mundo a partir de dentro. Não há nada falso no universo que possa impedir a manifestação do que você plantou na consciência com sentimento e fé. Deixe-me encerrar com estas palavras. Você é divino. Você é o poder operante em seu mundo. Tudo o que você percebe fora de si mesmo nada mais é do que sua consciência objetivada. Saiba disso, aplique isso, viva de acordo com isso, e você transformará não apenas sua própria vida, mas a vida de todos que entrarem em contato com você. Vá agora em paz, mas vá com a consciência que você carrega dentro de si. O poder que cria e sustenta o universo. Use-o com sabedoria, use-o com amor, e use-o com a certeza de que o que você assume deve se objetivar em sua experiência. Isso é lei, e a lei é certa. Construa-se silenciosamente no templo sagrado da sua imaginação, pois é lá e somente lá que a verdadeira transformação pode ocorrer. E à medida que você se transforma, o mundo exterior deve corresponder a essa transformação. Essa é a promessa e a prova da lei da Assunção. E agora compartilhei com você o princípio pelo qual vivo. Dei-lhe a chave que pode abrir qualquer porta na mansão dos seus sonhos. Cabe a você pegar essa chave e usá-la. Pois embora eu possa explicar a lei, somente você pode aplicá-la à sua vida. Lembre-se de que o momento de agir é agora, não amanhã, não quando as circunstâncias parecerem mais favoráveis, mas agora, na quietude da sua própria mente, pois o reino dos céus está dentro de você. No reino dos céus está o reino da imaginação, onde toda a criação começa. Se vocês construíram castelos no ar, seu trabalho não precisa ser perdido. É lá que eles devem estar. Agora, coloquem os alicerces sob eles. E os alicerces são o sentimento de seu desejo realizado. Sintam agora a realidade do que desejam. E esse sentimento construirá uma ponte de incidência que levará inevitavelmente à objetivação de sua suposição. Vá agora e construa-se silenciosamente. Vá com a confiança de que o que você ouviu esta noite não é teoria, mas lei, lei imutável e inalterável. E vá com a consciência de que você é mais do que parece ser, que sua imaginação é a própria oficina de Deus, e que através de seu uso adequado, você pode transformar sua vida em um testemunho vivo do poder criativo da consciência. Deixo você com este pensamento. O que você faria? Quem você seria se soubesse que não poderia falhar? Responda a essa pergunta não com palavras, mas com o sentimento de seu desejo realizado, pois nesse sentimento está a semente de toda a criação, e a semente, uma vez plantada no solo fértil da consciência e regada com o sentimento da realidade, deve crescer e se manifestar. Essa é a lei, e a lei é certa. Construa-se em silêncio e observe enquanto o universo se remodela
para acomodar o novo você, que você criou no silêncio de sua imaginação, pois o que é imaginado com sentimento deve se tornar fato. Isso não é fé, é lei, e a lei funciona com precisão matemática para todos que a aplicam corretamente. Você é o poder operante em seu mundo. Você é o Deus do seu universo. Saiba disso. Aplicar essa ideia seria como o mestre prometeu o cabelo de todas as coisas, o verdadeiro Filho de Deus, co-criador com o dual, pois a imaginação é Deus em ação, e através de seu uso consciente, você participa do processo criativo pelo qual todas as coisas passam a existir. Construa-se silenciosamente e você se construirá com segurança, pois o fundamento de toda a criação é a consciência. E o que você assume como verdadeiro na consciência deve se objetivar em seu mundo. Esta é a promessa eterna, a aliança eterna entre Deus e o homem. E Deus e o homem são um, pois Deus é a sua própria imaginação humana maravilhosa.